Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, os versículos 15 a 17. Assim está escrito: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Conselhos ricos e preciosos de Paulo para aqueles irmãos e para nós nestes dias em que estamos vivendo, em que encontramos realmente a preciosidade do tempo. E todos nós sabemos plenamente que o tempo que nós recebemos é uma dádiva de Deus. Ninguém paga por este tempo. No entanto, tem uma responsabilidade, uma vez que é uma dádiva de Deus para o homem. Deus dá o tempo para que ele seja aproveitado e depois, então, seja dado conta do que fez do tempo que foi dado pelo Senhor. Nós vivemos uma época em que a maior desculpa da humanidade, seja em que circunstância ou entidade for, sempre haverá este ditado: não tenho tempo. Não tenho tempo. Exatamente quando as coisas não interessam para as pessoas, elas não têm tempo para se ocupar. No entanto, quando nós olhamos por outro prisma, por outro lado, aquilo que motiva as pessoas, que elas têm a tendência e o desejo, elas fazem de tudo e parecem até criar tempo para determinadas coisas, quando com relação a outras, elas dizem não ter tempo. Mas o tempo é igual para todos. A diferença está como cada um usa o tempo, como um presente de Deus que lhe foi dado. Esse tempo não pode ser acumulado, não pode ser negociado. O tempo não nos pertence. O tempo é de Deus. Ele coloca à nossa disposição. Se nós ficarmos passivos, o tempo passa e nós não fazemos nada. Se nós ficarmos pensando o tempo todo, o tempo passa e não fazemos nada. Então, o que devemos fazer? Como proceder? Como aproveitar bem o tempo? É isso que nós precisamos entender à luz das Escrituras, porque é o tempo que uma vez passa, nunca mais ele volta. Nós não temos como deixar uma parte do tempo de hoje para usar amanhã. Ou usar hoje uma parte do tempo que ainda vamos receber amanhã. Também não podemos. Nós recebemos a quantidade exata, no parecer de Deus, suficiente para nós vivenciarmos cada dia e sermos responsáveis pelo tempo. O que foi que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso? Ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então nós já entendemos aqui, Paulo explicando de maneira clara que a prudência e a sabedoria, elas devem fazer parte da nossa vida quando o assunto relacionado é tempo. Então, com relação ao tempo, nós devemos agir com prudência e com sabedoria. Por quê? Porque se não formos prudentes, nós vamos ocupar o tempo com alguma coisa que não é prudente, não é correta, não é de acordo, e não vamos também usar de sabedoria, e, portanto, vamos usar a tolice, a ignorância e toda a sorte de outras práticas na nossa vida,
e o tempo vai passar. E nós não temos como corrigir o tempo que passou. Portanto, é bom entender que o tempo, ele é uma dádiva, ele é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, eu tenho que receber como um presente. O que é que a pessoa faz quando recebe um presente? Ela usufrui dele. Ela se beneficia daquele presente que recebeu. E o presente que Deus nos dá é o tempo. Ele coloca diante de nós e dentro do tempo surgem o quê? Surgem as oportunidades para usar bem o tempo. Então, conforme já vimos aqui, duas coisas necessárias para usar o tempo é prudência e sabedoria. Quem é prudente, ele não desperdiça o tempo. Quem é sábio, não ocupa o tempo com coisas tolas, mas procura ocupá-lo com coisas necessárias, úteis e permanentes. E aqui, então, no versículo 16, ele diz, remindo o tempo. O que é remir o tempo? É diminuir o tempo? Não. Remir o tempo significa aproveitá-lo da melhor maneira que soubermos. Então, nós precisamos aprender como aproveitar bem o tempo, a tal ponto de remir o tempo. Ou seja, numa linguagem comum, fazer muito em pouco tempo. Então, na linguagem bíblica, quando usamos de prudência e sabedoria, estes serão dois pilares que vão nos direcionar com relação ao tempo, para que nós, então, possamos remir e aproveitar bem o tempo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Por que enquanto temos o tempo? Porque o tempo é dinâmico, o tempo não para. Então, enquanto o tempo está-nos acessível, façamos o bem a todos. Ou seja, procuremos agir com prudência, com sabedoria, praticando o bem, as coisas corretas, direitas e com valores eternos. Porque se nós nos ocuparmos no tempo somente com as coisas terrenas e temporais, este tempo não vai trazer muita utilidade para nós. Será simplesmente o tempo para sobreviver aqui na Terra. Mas o tempo não tem a finalidade de ser somente para a nossa sobrevivência, mas também para agirmos dentro deste tempo, para que alguma coisa com relação à eternidade fique estabelecido para a nossa vida. Então, quando olhamos aqui, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E quão maus têm sido os nossos dias. Quanta maldade, quanta violência, quantas situações que fazem chorar, que causam tristeza, que procura trazer desânimo, que procura ser um embaraço. Os dias maus, eles estão aí. E o Salomão, escrevendo a Eclesiastes, ele disse, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus. Então existem os dias bons e existem os dias maus. Nós estamos enfrentando atualmente, infelizmente, os dias maus. Então nós temos que ter muito cuidado, já que a tônica dos dias é mau, mas nós temos que aproveitá-lo bem e para o bem. Então, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E segue dizendo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, dentro do tempo que Deus nos dá,
está condicionado a ele a vontade de Deus. Agora, eu só vou praticar a vontade de Deus a partir do momento em que eu entender a vontade de Deus. Porque enquanto eu não entender, eu não conhecer a vontade de Deus, o meu tempo vai passar. O tempo que Deus me dispôs, ele vai passar e não vai ser produtivo. Mas quando ele diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus, Paulo disse uma das coisas importantes. Primeiro é não se conformar com o mundo. Por quê? Porque o mundo está vivendo os dias maus. Os dias maus estão diante de nós. E nós não podemos nos entregar a esse estado de coisas. Não nos conformar, mas buscar em Deus o quê? A transformação, para que possamos, então, ao serem transformados pelo poder e pela palavra de Deus, nosso entendimento, nós venhamos não somente conhecer a vontade de Deus, mas entender e experimentar a vontade de Deus quando a praticarmos. Foi Paulo quem escreveu aos Romanos, disse, pelo que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é algo bom, agradável e perfeito, em oposição aos dias maus, desagradáveis e imperfeitos que nós estamos vivendo. A única maneira de contrapor a este mundo mau, imperfeito e desagradável é procurar conhecer, entender e praticar a vontade de Deus. Pois ao praticarmos a vontade de Deus, nós vamos experimentá-la. Então, o que Paulo traz para nós refletirmos nesta oportunidade é que nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que saber que o tempo é uma dádiva de Deus. É um presente, é um dom de Deus para nós. Segundo, sendo uma dádiva de Deus, não há em nós merecimento. É uma dádiva, é um dom, é gratuito. Nós devemos aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Terceiro, de que maneira vamos aproveitar bem o tempo? Procurando andar de maneira prudente. Andando de maneira prudente, nós vamos começar a entender e aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Quinto, ou quarto, andando com sabedoria. Não é tempo, não é oportunidade para esbanjar o tempo e deixar o tempo correr. Não. É preciso, então, andar com sabedoria, com equilíbrio, com entendimento, com inteligência, com conhecimento, para poder, então, desfrutar o melhor deste tempo. Isto é, remir o tempo. Quinto, procurando entender e praticar a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós assim fizermos, nós vamos ter uma vida útil, diferente, relevante, neste mundo em que os dias são maus, mas que para nós serão transformados em dias bons pela presença de Deus e por Ele dar-nos prudência, sabedoria e entendimento para conhecer, aprender, praticar e experimentar a sua vontade. Então, que a nossa vida por inteiro, espírito, alma e corpo, com todas as suas funções, sejam consagrados inteiramente a Deus. Que nada do nosso viver fique fora da consagração a Deus. Está consagrado, dedicado, separado
purificado para estar na presença do Senhor. E que os nossos lábios procurem falar do amor do Senhor. Porque é assim que os dias maus vão sendo transformados em dias bons. Então, ocupar os nossos lábios para falar somente do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, como tem sido os nossos dias dentro do tempo dos dias maus? Qual tem sido o nosso aproveitamento em relação ao tempo que Deus nos dá? Como tem sido o seu tempo hoje? Como você aproveitou este dia que, olhando à nossa volta, nós encontramos elementos que nos identificam que estamos vivenciando os dias maus, mas que a palavra de Deus nos orienta a remir o tempo, a aproveitar o tempo, e que este tempo mau seja transformado quando nós entendermos a vontade de Deus. Então é preciso saber isto. Agora, como você tem aproveitado o tempo? Você já parou para pensar que o tempo é uma dádiva de Deus? O tempo é uma oportunidade que Deus coloca diante de nós e que nós precisamos receber com alegria e aproveitar bem. E que neste tempo que Deus nos dá, nós precisamos fazer o melhor que está em nós diante da presença de Deus para usufruir todos os benefícios que o tempo nos traz, que são as oportunidades que Deus abre para cada um de nós. Então, como fazer? Andando de maneira prudente, andando com sabedoria, procurando entender a vontade de Deus, colocando a nossa vida em consagração a Deus, usando os nossos lábios para falar do amor do Senhor nosso Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos remindo o tempo, aproveitando bem o tempo e tirando proveito deste tempo, mesmo em circunstâncias em que os dias são maus à nossa volta. Mas para nós, no relacionamento com Deus, estes dias têm sido dias bons. Por quê? Porque a presença de Deus, a vontade de Deus, é que transforma dias maus em dias bons. E quando nós fazemos o querer do Senhor, a vontade do Senhor, esses dias se tornam em bons. E nós somos beneficiados por utilizar bem o tempo que Deus nos dá nos dias maus. Então, que eu e você possamos refletir e pensar bem quantas vezes o tempo parece que fugiu entre os dedos. Nós não conseguimos segurar o tempo. O tempo passa. O que nós precisamos fazer é, enquanto vai passando o tempo, nós vamos também nos colocando na condição de aproveitá-lo bem. E aproveitar bem é conforme já falamos aqui. É andar com sabedoria, é andar de maneira prudente, é entender e praticar a vontade de Deus, é entregar a vida por inteiro consagrada ao Senhor, é usar os nossos lábios para falar do Senhor e é sempre estar nos avaliando como estamos aproveitando o tempo. Portanto, o conselho é: aproveite bem o tempo que Deus coloca diante de você. Que eu possa aproveitar o tempo que Deus coloca diante de mim. Que cada um de nós aproveitemos bem este tempo. E aproveitar bem o tempo significa redundar em glória para louvor, honra e majestade ao Senhor nosso Deus. Que sigamos por este caminho de aproveitar bem o tempo, sendo ele uma dádiva de Deus para nós. Pense sobre isto e reflita. Querendo Deus, amanhã retornaremos.